Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao podcast do NIT Rio. Nós somos o Núcleo de Inovação Tecnológica do Rio de Janeiro. Nós somos vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia e a gente vem aqui com o objetivo de trazer assuntos relacionados à inovação que tenham origem na ciência. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais do NIT Rio, acesse aqui o nosso website, que está escrito aqui embaixo, para você conhecer os projetos e as competências de todas as unidades de pesquisa que estão vinculadas a nós. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre uma temática muito importante que está super em voga, que são as tecnologias para os desafios climáticos, nas mudanças climáticas que tanto preocupam aqui a nossa sociedade. E a gente trouxe um convidado mais do que especial hoje, que é o Wellington Rocha. Vou apresentar aqui o currículo dele para vocês conhecerem ele um pouquinho mais. E eu sou a Mariana Botino, trabalho aqui no NIT Rio já tem bastante tempo e a gente vai começar essa conversa. Mas antes, deixa eu apresentar quem é o Wellington. Wellington, muito obrigada por você Eu ter que vindo. agradeço o convite. Boa tarde. Obrigada pelo convite. A gente já conversou um pouquinho antes sobre esse assunto. O Wellington, ele é engenheiro eletricista formado pelo UFRJ e mestre pela PUC-Rio. Ele atua pela empresa Jordão Energia desde 2010 na gestão de projetos do programa de P&D e PE da ANEEL, pesquisador em projetos de fontes alternativas de energia e geração distribuída, além de desenvolvedor de estudos elétricos voltados ao setor elétrico. E algumas coisinhas mais E ainda. algumas coisinhas mais que a gente não colocou aqui, porque senão fica, né, enorme o Não dá currículo, tempo. não dá tempo de falar. E atualmente o Wellington ele está como gerente de inovação da Jordão Energia, e aí por essa trajetória dele, né, ele acabou se transformando numa referência aqui para nós quando o assunto é relacionado, né, envolve a coisa da energia e tal, inovação e a sustentabilidade. E é uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Eu que tá? agradeço. Agradeço o elogio, inclusive, de referência. Eu estou aqui trabalhando, desenvolvendo meus projetos e acabei acumulando uma experiência no assunto e espero poder contribuir com o nosso debate. Então vamos lá, vamos começar a contextualizar aqui o tema, antes da gente entrar nas perguntas, né? As mudanças climáticas, elas, a gente até conversava isso antes, elas representam um dos maiores desafios globais atuais, né? Sim, Esse é fato. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem avanços científicos significativos, no sentido de desenvolvimento de tecnologias para atender um pouco desses desafios, né, das mudanças climáticas, né, para tentar mitigar todos esses impactos que a gente vê por aí, certo. né? E numa conversa inicial, você chegou a comentar com a gente um estudo bem bacana que as emissões globais elas atingiram 40 bilhões de toneladas de CO2 em 2023, se eu não me engano, Exatamente. né? Comparado. Estimativas Ah, mais precisas da ONU da ONU. Aham. que estimam que até 2030, se não for feito nada, essa, essa projeção pode aumentar significativamente até a 60 bilhões de toneladas por ano. Pois é, um número Então, bem esse é o preocupante. impacto real com que a gente está lidando dos gases de efeito estufa, né? E aí a gente não fala só de CO2, a gente fala de outros tipos de gases também que contribuem para as mudanças climáticas. A gente sempre tende a falar mais, o que é mais conhecido, o CO2 ou o gás carbônico, Uhum, que é emitido a partir da queima de combustíveis fósseis, uhum. mas o metano também é uma fonte significativa dos gases de efeito estufa, o óxido nitroso e alguns outros que também contribuem para esse efeito. E na nossa discussão eu tentei trazer uma breve, um breve olhar sobre o que é isso e quais são os impactos disso na nossa vida cotidiana. Uhum. Primeiro, mostrando que esse cenário que a gente vive hoje tem um porquê. E o porquê disso é que desde quando o homem chegou à Terra, ele foi melhorando de vida, foi criando um Uhum. padrão de consumo de mercadoria, padrão de consumo de combustível, ou seja, energia para a nossa vida, e um padrão de consumo de alimentação. E cada vez mais, com o desenvolvimento da sociedade, esses padrões foram aumentando, foram melhorando, foram se tornando mais exigentes Exigentes. e
a sociedade passou a viver em torno de alimentar esse padrão, sustentar esse padrão. Obviamente, ninguém se imagina mais vivendo sem celular, Uhum, vivendo sem um carro, sem poder consumir comida comprada no supermercado. uhum, Então, ninguém mais imagina que esse padrão de consumo que nos levou a esse cenário, ele regrida para uma situação de menor conforto, digamos assim. uhum, Então, o que que a ciência pode buscar? A ciência pode buscar são formas de você conseguir manter esse padrão com o menor impacto possível. E é aí que entra o contexto do desenvolvimento de novas fontes de energia, novos tipos de materiais que tenham menos impacto no meio ambiente, tenham menos impacto nas emissões de gases de efeito estufa, a forma como se produz também alimentos é uma das fontes emissoras de gases de efeito estufa, estão tendo que ser repensadas para que a gente consiga minimizar os impactos dessa nossa forma de consumo, dessa nova forma de viver a sociedade, que, além de outras coisas, né, está impactando a nossa forma de vida, é o custo que a reprodução dessa vida passou a ter na economia. A forma como se produzia bens de consumo, alimentos, até hoje, teve uma mudança drástica nos últimos 10, 20 anos, porque se tornou caro produzir a nossa forma, nosso padrão de consumo. Se você for analisar os dados que eu te trouxe aí, uhum, os custos para produção de bens, produção de alimento, aumentou significativamente com os eventos climáticos extremos, que são as consequências desse acúmulo de gases de efeito estufa na nossa atmosfera. O uhum. que acontece? Nós temos eventos de secas mais Prolongadas, né? prolongadas, chuvas mais intensas, temperaturas mais altas que acabam elevando o nível dos mares, derretendo as calotas polares. Então, é como se você tivesse numa estufa e cada vez mais tem mais energia disponível naquela estufa. Então, a nossa atmosfera, que é um organismo vivo, ela vai se tornando mais energética, então ela vai tornando esses eventos que até então eram naturais, que tinham um histórico controlado, fazendo com que eles fiquem cada vez mais intensos. É Uhum. isso que acontece com essas mudanças climáticas. Uhum. E eu me lembro também que você chegou a mencionar que o Brasil atualmente ele é responsável por cerca de 2,9% das emissões globais, quando a gente compara, por exemplo, com diversos países, né, considerando a Europa como um todo, ou até os Estados Unidos, Isso. né? Quer Tem dizer, algumas uhum, referências que falam um pouco menos, um pouco mais, mas em geral o Brasil contribui hoje com cerca de 2,9% das emissões globais. globais, E né? aí tem alguns estudos que mostram quais são os setores no Brasil que mais contribuem com essas emissões, mas eu quis trazer esse dado para a gente poder repensar por que que o Brasil, contribuindo muito menos do que os países mais industrializados, Uhum, está entrando nessa, digamos assim, nessa discussão das mudanças climáticas. Primeiro, por dois motivos, e é um questionamento que eu faço. Primeiro, por quê? Porque, infelizmente, os impactos globais das mudanças, né, das mudanças climáticas, eles não são locais, eles são globais. Um Você aquecimento. falou essa frase da outra vez, eu estava tentando lembrar ela. O Exatamente. impacto é global, né? Infelizmente, as emissões são locais, mas os impactos são globais. São globais. O aquecimento que você tem na, na água do Oceano Atlântico, por exemplo, que geram uma mudança na circulação dos Uhum. furacões, por exemplo, que rodeiam, que Sim. são característicos daquela região da América Central, eles se tornam mais intensos do que o normal. Ou seja, isso porque tem um acúmulo de gás de efeito estufa na atmosfera como um todo, e esses gases de estufa eles vão permeando a nossa atmosfera. O aquecimento global faz com que também não tem nenhuma indústria na Antártida,
na Groenlândia, Uhum. mas a gente tem monitorado e cada vez mais se fala no derretimento das calotas polares, Sim, no derretimento do gelo da Groenlândia, que é como se fosse um controle natural de temperatura do nosso planeta. sim. Então, infelizmente, as emissões podem ser locais, mas as consequências são globais. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto que eu trouxe para posicionar o Brasil nessa discussão é o quê? Nós temos uma competência hoje que pode contribuir bastante para minimizar esses impactos globais, que é a disponibilidade de recursos energéticos muito mais limpos do que grande parte dos países tem disponíveis. Nós temos muito sol, muito vento, Muito vento. nós temos uma reserva de água potável, de rios, né, para a geração de energia hidráulica muito vasta. Hoje, para a geração de energia elétrica especificamente, mais de 70% da matriz brasileira ela é totalmente renovável, movida por usinas hidrelétricas, energia solar e energia eólica. Então, nós temos recursos naturais abundantes Uhum. para promover uma, alguns dizem isso, tá? Não sou coisa, uma revolução energética no planeta. E aí, a reboque disso, depois a gente vai falar melhor, que são as tecnologias que são desenvolvidas para aproveitamento disso e poder levar esse benefício para todo mundo, transformar isso de fato num impacto econômico positivo para todos os países. E Uhum. aí a gente vai falar depois um pouquinho sobre o que é a indústria do hidrogênio, Sim. que é, os cientistas dizem que pode se tornar o novo petróleo, porque o hidrogênio pode ser a base da produção, de uma cadeia de produção de vários tipos de produtos Uhum. e também produção de energia. Mas eu me lembro também que você chegou a mencionar da dificuldade da gente produzir e estocar o Sim, hidrogênio, né? Que ainda é uma questão, né? sim, tem vários desafios tecnológicos ainda a serem vencidos para você, de fato, utilizar o hidrogênio na matriz energética ou você poder explorar de forma comercial o hidrogênio para a geração de energia. Porque você não tem que pensar o seguinte: você, para produzir hidrogênio limpo, ou que a gente chama verde, Verde, o verde. o único processo no mundo já caracterizado para isso é de eletrólise. Eletrólise precisa de quê? Água e Água. energia. Então, pressupõe-se que o hidrogênio verde vem de o quê? Vem de uma energia limpa. Limpa. Ou seja, Uhum. você precisa de energia renovável para gerar hidrogênio verde. E isso ainda tem muitos senões para serem respondidos. Problemas técnicos e problemas econômicos. Não existe uma escala global de produção de equipamentos para a produção de hidrogênio, ou seja, os eletrolisadores que são utilizados para fazer eletrólise da água para produzir hidrogênio ainda são muito caros. Então, essa cadeia de produção ainda não existe de forma global. Então, Uhum. ainda é muito caro produzir hidrogênio. Uhum. Uhum. Além dos problemas que você falou, existe problema de estocagem, que é uma molécula muito pequena, então tem Sim. problemas de vazamento, problemas de estocagem de segurança, porque é extremamente inflamável. Uhum. Transportar esse, além de produzir, transportar esse hidrogênio para a fonte onde vai ser consumido, desculpa, e de fato transformá-lo de novo, ou num produto, ou em energia, um produto que eu digo um bem, né? Também. Uhum. Toda essa cadeia ainda precisa de muito desenvolvimento, principalmente de escala, Uhum. para que ela se torne viável economicamente. Mas Mas é um vetor, é uma rota é uma rota, tecnológica né? que o mundo inteiro está explorando e está apostando. Ótimo, muito bom. Então, assim, agora que a gente já está entendendo um pouco melhor desse contexto, acho que a gente pode tentar explorar agora como é que essas inovações as inovações científicas, né, podem realmente trazer fazer a diferença, né? Como é que você enxerga o papel da tecnologia da ciência, né, nesse combate às mudanças climáticas, né? Quais são as inovações científicas mais recentes que você tem conhecimento, que aí você acredita que
tem o maior potencial de impacto agora? A gente acabou de falar do hidrogênio, lógico, mas a gente Uhum. sabe que vai levar um tempo. Mas que outras tecnologias assim você acha que pode ajudar? Então, eu vou classificar as tecnologias que nós entendemos, nós temos percebido no desenvolvimento tecnológico em duas. Porque tem algumas tecnologias que pensam um futuro muito distante ainda, porque Uhum. até o domínio dessa tecnologia, até que isso se torne viável técnica, primeiro técnica, depois economicamente, a gente fala aí de 20, 30 anos de desenvolvimento. Aí eu poderia citar a fusão nuclear, por exemplo, que existem algumas pesquisas mostrando que o potencial energético para a produção de energia a partir da fusão nuclear resolveria grande parte dos problemas de energia do mundo. Mas isso ainda é um futuro bastante longínquo na nossa percepção. Então, eu separaria essas tecnologias que seriam disruptivas e que efetivamente podem vir a ter um impacto significativo na nossa forma de consumo de energia, mas elas ainda estão muito distantes. E tem um outro cenário que a gente vê que já estão sendo desenvolvidas, estão próximas de estarem comercialmente viáveis, que podem, de alguma forma, ajudar a reduzir, a começar a reduzir o impacto nas mudanças climáticas com, e a gente fala muito sobre isso, tem muitas empresas investindo hoje nisso, que é a parte de descarbonização da indústria, a Hum. indústria como um todo. Ou seja, ninguém imagina um futuro próximo, próximo eu digo 10 anos, sem a indústria do petróleo, por exemplo, Uhum. que, né, Uhum. da onde nós falamos, é uma das principais, se não a principal responsável pelas emissões de CO2 na atmosfera. Então, se você não pode, você não tem condições de reproduzir a nossa forma de vida sem a cadeia do petróleo, muitas empresas estão investindo em descarbonizar as suas atividades. Ou seja, o meu problema não é gerar energia, o meu problema é estar gerando energia e emitindo esses gases, esse CO2 para a atmosfera. Então, hoje já existem várias tecnologias para captura direta e captura indireta desse e armazenamento desse CO2 emitido. Eu vou dar um exemplo que já é conhecido na literatura, por exemplo, que a Petrobras tem utilizado CO2 capturado no processo produtivo delas, reinjetando esse CO2 nos poços depressionados, Hum. para poder reduzir o impacto das suas emissões no seu processo produtivo como um todo. Aham. E outras empresas do setor elétrico e do setor de óleo e gás têm investido muito na captura desse CO2 no final do processo produtivo de energia, para poder, em algumas tecnologias, liquefazer e reinjetar eles em alguns poços depressionados, em algumas jazidas que também já não estavam mais em uso, mas que Uhum. eles possam ser estocados de fato e não voltarem né, sair Açaí. pelos poros e voltar para a atmosfera. Então, a gente chama isso de CCUS. É uma tecnologia de captura e armazenamento, estocagem de CO2. Muito bom. Isso está bombando, como dizem os jovens, né? Está bombando e tem Bombando. muitos projetos nessas áreas. Eu poderia citar vários, inclusive projetos de captura direta, Direct Air Capture, que captura o CO2 direto da atmosfera. E já existe tecnologia para isso. Ainda não é viável economicamente, mas está em rota de desenvolvimento. Essas tecnologias de captura e de armazenamento de CO2 é um exemplo das tecnologias que estarão à disposição para esse processo de transição energética com descarbonização, eu acredito que em 5, 10 No médio anos. prazo, acho que a gente já tem isso, né? Exatamente. Muito bom. E, bom, a gente sabe que muitas dessas tecnologias que vêm da ciência, né, que a gente estava também conversando no início, elas estão muito em nível de bancada e tal, então elas têm naturalmente uma dificuldade de chegar até
uma escala industrial, né? E aí, nesse ponto, você que faz muitos projetos assim para as empresas e tal, qual é o desafio que você identifica, né, que a ciência enfrenta, Uhum. né, na implementação dessa tecnologia em larga escala, quando você vem com uma tecnologia científica e apresenta para uma empresa? Então, é o que a gente estava conversando mais cedo. Nós temos dois desafios, que é o lugar onde eu me encontro, né? O lugar onde eu trabalho é para fazer Uhum. facilitar esse processo, porque a gente tem dois desafios muito grandes. A gente acabou de falar de todos os problemas climáticos e todo o desenvolvimento que a indústria necessita para descarbonizar as suas atividades, produzir energia mais limpa, produzir energia renovável, produzir alimentos com menor impacto. Então, existe uma demanda da sociedade, da indústria como um todo, e em paralelo existe hoje, eu vou falar só do contexto brasileiro, tá? Existe hoje no Brasil uma academia, instituições de pesquisas renomadas e com um conhecimento técnico muito Muito bom. relevante, muito significativo, de ponta. Eu poderia citar aí duas, três, cinco instituições de pesquisa no Brasil que Uhum. têm desenvolvido tecnologia de ponta, mas essas tecnologias, infelizmente, ou muito pouco dela, consegue acessar as demandas que a sociedade e que a indústria tem hoje. Então, existe um gap de oportunidade, ou melhor, eu diria, de processo, de facilidade para trazer o conhecimento da academia para solucionar os problemas que a sociedade, que a indústria demanda. Transformar uma solução que foi desenvolvida e que tem muito potencial em bancada de laboratório exige um esforço ainda significativo para que ele se torne um produto de fato que atenda uma dor, uma demanda da indústria. Então esse espaço de desenvolvimento ainda é um limbo na sociedade brasileira e que nós, Jordão, né, trabalhamos nesse limbo porque a gente costuma dizer que a gente tem um pé na academia, um pé na indústria, Aham, para poder tentar facilitar a comunicação entre esses entes. sim. Então, nós temos relação com um monte de instituições de pesquisa no Brasil que têm pesquisas muito relevantes e que a gente tenta, na nossa medida, na medida que a gente identifica as demandas da indústria, tentar fazer o link entre as duas, fazer a ponte entre as duas e construir um caminho para que essa tecnologia chegue aqui. Porque Uhum. além de você apresentar, não é só apresentar um ao outro, Não, é isso que eu ia é falar. construir o caminho, construir a ponte. É, E construir a ponte é transformar isso em projeto. Por isso que eu falo sempre é. que eu penso em projeto. Eu penso em tudo na minha vida, eu formulo um projeto para fazer. Muito Por quê? bom. Porque não é só apresentar, é você construir literalmente o caminho. Eu tenho que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Envelopar isso tudo como um projeto, saber as competências de cada um, quem vai fazer o quê, como, que produtos você vai gerar até você chegar aqui. E aqui você entrega e fala assim, indústria, olha aqui, a solução para você precisa. Uhum. Então é esse o trabalho árduo que a sociedade ainda precisa de instituições como a nossa, eu acredito, para poder, além de valorizar as instituições de pesquisa, que são muito relevantes, importantes na sua essência, mas transformar aquela pesquisa científica em inovação e em produto. É isso que eu acredito. E é ter o olhar aberto, então, né, das duas partes, né? Tanto os pesquisadores quanto as indústrias terem a mente aberta, né, na verdade, para isso se encaixar de alguma forma. Então, é a ciência também, é aquela tecnologia que foi desenvolvida se adaptar a uma demanda da indústria, sem ela perder o teor científico, né? Sem ela perder o caráter científico. Mas eu acredito que a indústria passa também a ver valor quando aqui a pesquisa começa a falar a língua Uhum. do mercado, né? Eu diria mais do que coração aberto. Eu acho que a gente Eu já tá com falei os olhar, mente, ouvidos. coração, ouvido, tudo bem, tem que estar É, aberto. e a indústria, olha pelo lado da indústria. É. O industrial, a pessoa que está na ponta lá produzindo um bem de consumo, que seja, Sim. ele está grande parte do tempo dele preocupado em não deixar parar. Ele está preocupado em aquilo ali fazer acontecer.
o tempo que ele tem ali naquela situação é para produzir. Então ele muitas vezes fecha o ouvido dele para uma outra solução que pode ser mais eficiente, Sim, só que exige o quê? Trabalho e exige uma percepção daquilo. Então, sim. às vezes, para ele é mais fácil fazer como sempre se foi feito. Deixa aquilo ali, só não para. Só não para. Uhum. E, por outro lado, o cientista, o pesquisador, no caso, ele precisa entender que a sociedade exige cada vez mais dele uma nova forma de olhar, de pesquisar. Você precisa evoluir com as demandas do mercado e não só fazer o que sempre foi feito pela academia, que é paper, que é formação, que é um produto em escala de laboratório. O mercado exige mais disso. Sim, Então, mesmo que ele não tenha a expertise de produzir, que não é indústria, sim, mas acho ele que nem tem que pode. entender que ele precisa se articular. Porque Uhum. sozinho, e aí entram o NIT-Rio e outras redes de inovação que precisam articular. Se você pensar uma universidade hoje, por mais competente que seja, trabalhando sozinha, achando que vai desenvolver todas as soluções sozinhas, do início da pesquisa científica até a entrega do produto, não conheço nenhum caso que isso Não dá para aconteça. fazer sozinho de Talvez jeito nenhum. aconteça, talvez o USP tenha uma competência muito boa nisso, principalmente na área de fármacos. Uhum, uhum. Mas cada vez mais nós vemos as redes de inovação articulando esses atores para que você possa potencializar as competências de cada um. Sim. E isso tem feito muita diferença. E o papel também dos núcleos de inovação tecnológica como um todo, né, em particular do NIT Rio também, é dar esse suporte, né, de ajudar o pesquisador a adaptar aquela tecnologia para chegar na indústria, que é também o que a Jordão faz, o que você faz, né? Então, Uhum. assim, trabalhar em rede, no ecossistema de inovação, né, eu acho que, na verdade, acho que a gente nunca teve tanta disponibilidade de recurso e de pessoas para ajudar nesse movimento, que essa inovação de fato aconteça, né? Sim, Tem diversos tipos de fomento aí rolando, principalmente de FINEP, que sim. vem A FINEP justamente, hoje é a acho que é a principal principal. instituição de fomento à inovação no Brasil. Eu Não não é tenho só, dúvida. era de financiamento apenas, né? Uhum. E passou a ser também de Eu fomento. costumo dizer que a FINEP era um banco, Era um né? banco. Era um banco para Uhum, financiar um projeto de inovação. Hoje não, hoje ela é um banco também. Quem quiser inovar e precisar de dinheiro, né? tem Tem linhas. várias linhas de financiamento da FINEP, Uhum, mas a FINEP se transformou nos últimos anos, entendeu o seu papel no cenário e se transformou numa agência de fomento. Claro que você tem que ter contrapartidas, tem suas regras, mas ela mudou radicalmente a sua forma de pensar o setor de inovação e ela sim. se transformou literalmente hoje num ente fundamental para promover a inovação no Brasil. Exatamente. O Wellington, agora tem um ponto bem interessante que você também chegou a mostrar para a gente um quadro que eu fiquei bem surpresa quando eu vi esse quadro de verdade. Você chegou a mostrar assim, ó, quem são os maiores responsáveis pelas emissões, né, de CO2, se eu não me engano, eu acho que é isso aqui. No Brasil, No sim. Brasil, no Brasil. Aí você cita a agropecuária com 33%, Isso. as florestas, né, LUCF, né, que Isso aí se são as resume na mudança da cobertura da vegetal. cobertura vegetal, isso aí, 27%. Isso. Energia, 28%. As indústrias em si, 6%. Olha Uhum. só, na minha cabeça era exatamente o contrário. Eu nunca imaginei. Eu achei que a indústria era a maior poluidora, vamos dizer assim, e a agropecuária menos. Porque o nosso parque industrial, infelizmente, Não em é relação à tão nossa economia como um todo, ainda não é tão significativo quanto a quanto agropecuária a agro, né? e a cobertura florestal, vamos colocar dessa forma, é porque a gente não analisa isso de uma forma pormenorizada.
Sim, A cobertura florestal hoje no Brasil tem um impacto significativo por causa de quê? Queimada. queimada dessa. Queimada, desmatamento para pasto. Isso, em geral, é a forma de você ocupar o território tem impacto significativo na emissão de CO2. Muita coisa. Além de tudo, você tem uma emissão natural que é o não aproveitamento da biomassa disponível. Uhum, Depois, se você quiser, a gente pode falar sobre isso. Tem várias formas e vários estudos sendo feitos para se construir, de fato, no Brasil, o que a gente chama de bioeconomia, que é para, já que nós temos uma grande área de vegetação uhum. nativa, e dessa vegetação a gente tem uma biodiversidade gigantesca, aproveitar essa biodiversidade, aproveitar esses produtos da natureza para gerar economia, sem que você tenha que, de fato, mudar aquela cobertura florestal, ou seja, Sim, tirar a floresta para fazer qualquer outro tipo de economia ali, ou pastagem, ou produção de milho, soja, o que quer que seja. entendi. Então, existe esse movimento da economia para tentar se aproveitar e criar-se um movimento de bioeconomia e, ao mesmo tempo, seria uma consequência desse movimento, a redução das emissões, porque você diminuiria a, a necessidade de queimadas ou a quantidade de queimadas, você reduziria a quantidade de biomassa, aumentaria o aproveitamento da biomassa disponível para a produção de produtos e alimento e o que quer que seja. Então, isso por si só já teria um impacto positivo na redução dos gases de efeito estufa desse segmento de cobertura florestal. Bioeconomia também, aqui no Rio tem vários movimentos em direção a isso, tem várias tecnologias também, revolucionando também essa área. Mas eu queria, na verdade, agora uma coisa prática. Dentro de cada um desses setores que eu citei, né, que ainda tem o setor de resíduos, né, com 4,5%, a gente poderia compartilhar pelo menos uma inovação que o mercado está buscando? Por exemplo, dentro da agropecuária, assim, qual é a inovação que o mercado busca, assim, a mais relevante? Eu sei que tem uma lista de várias inovações, É, mas assim, o que que a gente poderia trazer aqui para os ouvintes? é. Inovação na prática. Bem, se eu posso falar sobre especificamente voltado para a questão de captura e armazenamento de CO2, porque é um ponto que conversa diretamente com o nosso tema de mudanças Sim. climáticas, Uhum. né? Então, eu entendo que tem um ponto específico nessa temática do agronegócio no Brasil que pode ter um impacto relevante e que ainda está começando a ser aproveitado, mas ainda é num volume, numa velocidade muito pequena, que Uhum. é o aproveitamento de resíduos agroindustriais para a produção de biogás Meu. e biofertilizantes. Nós somos os maiores produtores de proteína animal do mundo e nós somos um dos maiores produtores de milho e soja no mundo, cana-de-açúcar do mundo, Sim. café do mundo. Ou seja, quando você fala de Brasil no mundo, a primeira coisa que vem em mente é o quê? Produção agrícola. Nós somos agroexportadores, Sim. nós temos uma competência para a produção de produtos agrícolas muito forte. Isso é histórico nosso. E, consequentemente, você tem resíduos desse processo de produção que podem ser aproveitados de uma forma melhor, e isso teria um impacto significativo na redução das emissões. Vou dar um exemplo clássico, que eu falei lá na apresentação anterior, você ficou, Uhum. né, acho que não sabia essa informação. Existe um processo natural de emissão de metano por conta da produção de bovinos, Sim. suínos, mas principalmente de bovinos, né? Que a gente chama de A fermentação fermentação. antrópica. Isso produz metano. Nós produzimos metano. Todos os seres vivos produzem, no nosso processo de fermentação, metano. E se a gente conseguir
uma nova organização para a produção dessa matriz bovina, por exemplo, confinada, você consegue melhorar muito a produção, a captura desse metano para a produção de biogás. Existem alguns exemplos na Europa, nos Estados Unidos, que Uhum, mostram isso. Você criar gado confinado para isso, para a captação dessa fermentação antrópica e captação desse metano, é uma tecnologia interessante. Mas a produção de biogás e biofertilizante com os resíduos da produção agrícola tem um potencial gigantesco para reduzir as emissões tanto de CO2 quanto de metano e, e criar uma nova indústria no Brasil de fertilizantes naturais, que tem muito menos impacto uhum, na produção, na contaminação do lençol freático, na contaminação dos solos. E esses produtos nitrogenados também têm seus impactos, eu digo, produtos nitrogenados de produção não natural. Então, é uma cadeia é uma cadeia, um círculo virtuoso que se cria, tudo isso começando com essa perspectiva de aproveitamento dos resíduos da agroindústria. uhum, Então, se eu posso citar, eu acho que esse aproveitamento pode ser uma, além de ser um bom negócio para as mudanças climáticas, ser um bom negócio também para a sociedade, porque você conjuga redução das emissões com geração de riqueza para a sociedade, para os trabalhadores e consegue produzir de forma com menos impacto. É isso que eu quero uhum. dizer. É isso. E dentro da cobertura vegetal, né? Esses 27% aqui que a gente mencionou, acho que você Uhum. chegou também a falar de alguma inovação nessa área. Você consegue trazer um exemplo para a gente também? De cobertura vegetal, Isso, então, tem algumas coisas sendo pensadas aí nessa área, mas muito mais em processo, muito muito mais no mais em processo. forma de como você aproveitar a sua cobertura vegetal do que necessariamente tecnologia. É claro que você tem formas de tecnologia para você, por exemplo, necessitar de menos pasto para produzir a mesma quantidade de proteína. Uhum, Tem alguns estudos que já se propõem a dizer que existe um substituto ideal da proteína animal, que é a proteína de laboratório. Isso, se tomar uma escala industrial, pode substituir em alguma medida a necessidade de bovinos e reduzir essa necessidade de expansão da cobertura pastoral e substituição das florestas. uhum, Então eu vejo isso mais como uma forma de produção e menos como uma forma de tecnologia, né? Você pode dizer assim, uhum. é mais processo e menos produto, Entendi. menos equipamento, né? A gente É geralmente mais processo. associa a tecnologia com produto, com equipamento, né? Mas nesse Uhum, caso eu vejo que a tecnologia, se eu posso dizer assim, é mais o processo produtivo, é mais a forma como se ocupa o solo do que outra coisa. entendi. E para a gente fechar essa parte de inovações dentro do mercado, para a gente migrar para o outro assunto, para a gente fechar, dentro do setor de energia, que a gente já falou também do hidrogênio, né? Mas é muito a longo prazo. Qual outra inovação, exemplo de inovação que você pode trazer? Então, esse exemplo da energia é interessante estar aí, porque eu acabei de falar para você que a nossa matriz elétrica, ela é quase toda entre 70% e 80% renovável, matriz de geração elétrica. Mas por que que a gente vai ver o setor de energia aí como um grande emissor de gás de efeito estufa? Porque aí você engloba também a parte de produção de energia de combustíveis. Ou seja, você não é Uhum, só geração elétrica. Você envolve uhum, aí transportes de avião, barco, transporte rodoviário, toda a matriz de transporte está incluída nesse setor de energia. Então, uma das inovações que estão em vias de se tornarem economicamente viáveis, virou até um objeto da chamada estratégica da FINEP,
é a produção de querosene para aviação sustentável, que eles chamam de SAF, né? Então, isso é um produto que pode ser desenvolvido de uma outra forma, sem a necessidade de da exploração da base de petróleo. O querosene ele é um Querosene, sim. derivado do petróleo, né? Aham. Então, já existe tecnologia disponível para a produção da SAF, que é o querosene de aviação sustentável, a partir de uma base não, de uma base renovável, ou seja, uma base que não exija, não tenha como princípio a cadeia do A petróleo. cadeia do petróleo. Uhum. Isso é um tipo, né, um exemplo de tecnologia que está em vias de se tornar viável e que pode ter um impacto significativo nesse percentual de emissões relativas à cadeia de energia. E Uhum. aí a gente tem outras fontes também, outras fontes de produto que podem impactar a, a implantação de baterias, por exemplo, baterias de alta potência, que a gente chama, no setor Sistema Interligado Nacional, pode se tornar uma revolução também na forma de aproveitamento das fontes renováveis de energia. Porque hoje o Sistema Interligado Nacional está passando por uma dificuldade muito grande para a operação do sistema, tendo só na matriz, cerca de 20% de energias renováveis, leia-se solar e eólica. Por quê? Porque essas duas fontes têm uma característica peculiar, diferente Uhum. da hidráulica. Você gera eólica quando tem vento, Uhum. você gera solar quando tem Quando tem sol. sol. Então E você aí, tem muita energia entrando no sistema ao mesmo tempo e depois saindo. Alguém tem que cobrir quando a esse solar intervalo falta, aí, né? exatamente. Quando a solar falta, alguém tem que cobrir. Alguém tem que cobrir aí, chama da ponta do sistema. Então, o sistema elétrico nacional se tornou muito mais complexo, apesar da gente aproveitar mais a energia solar e eólica, consequentemente consumir menos energia termoelétrica, mas se tornou um problema operatório significativo para o ONS. Sim. E o advento das baterias, que a gente chama de BESS, né, são sistemas de armazenamento de alta potência, eles podem ajudar a armazenar essa energia solar gerada, né, nas plantas fotovoltaicas, que geram muito durante o dia, armazenar essa energia e descarregar essa energia exatamente no ponto onde você tem o maior consumo, que é em torno de 6 a 9 horas da noite, que é o Uhum. horário de ponta que De nós ponta. chamamos. Isso vai trazer um benefício muito significativo para o setor elétrico, porque pode potencializar a entrada de mais geradores de energia solar e eólica e você demandar muito menos as usinas termoelétricas. Sim. Uhum. Então, hoje, as usinas termoelétricas, quando tem uma hidrologia não favorável, ou seja, chove menos no Brasil, elas começam a gerar ininterruptamente. Quando você pode ter essa inserção de baterias para armazenar o sol, né? Armazenar a energia solar Aham. gerada naquele período para você descarregar no período onde tem a maior demanda, isso vai ter um impacto sistêmico Olha, muito que legal. significativo e vai, consequentemente, melhorar ou diminuir as emissões desse setor de energia. Olha aí, pessoal, fiquem de olho aí nas oportunidades, é? Tá Armazenamento de brotando aqui energia um monte, é o ó. futuro. É o futuro, né? E o Wellington, muito bom ouvir você falar. E assim, a gente fala tanto de tecnologias e soluções, mas assim, tudo envolve pessoas, né? As pessoas é que ficam maquinando aí na cabeça as Pensando ideias, como que a gente pensando. vai fazer para os nossos filhos, nossos netos, É, consigam viver num mundo um pouquinho melhor do que o nosso. exatamente. Então, assim, tudo acho que a gente está caminhando para um mundo muito tecnológico, mas a gente não pode se esquecer, das pessoas. Acho que a gente tem que olhar mais ainda, para as pessoas, né? Então, a gente começa a mudar aqui um pouquinho do assunto, que a gente gostaria muito de falar com você, porque você é uma figura de
destaque no seu campo, e a gente sabe que essa diversidade ela é essencial para a inovação, né? Diversidade em todos os sentidos, tá? De conhecimentos, de culturas, né? Eu frequentei tal escola, você frequentou tal, eu tenho essa experiência de vida, né? Então, Uhum, isso tudo ajuda muito no processo de inovação, né? Que é assim que a gente promove a cultura num determinado local. uhum. Como é que você vê a questão da representatividade de pessoas negras na ciência e na tecnologia? Como é que você vê isso? A representatividade é muito pouca, né? Por quê? Porque a sociedade brasileira foi construída a partir de uma perspectiva muito excludente. Assim, nós vemos a sociedade brasileira sendo construída de uma forma excludente, principalmente com os negros, historicamente com os negros, Sim. mas também alguns imigrantes. Hoje você vê discriminação com nordestinos, grupos LGBTQIA+. A gente chama isso, eu chamo isso, né? Eu sempre converso com a minha esposa a respeito dessas questões, a gente chama isso de dimensões de opressão. E o racismo sempre foi uma dimensão de opressão que me atravessou a vida inteira, pelo histórico, meu histórico e pelo histórico da construção da sociedade brasileira. E isso, obviamente, não tem como fugir, se reproduz em vários campos de conhecimento e principalmente daqueles mais, digamos assim, elitizados, né? Quando você vai analisar academia, é um espaço de conhecimento de uma determinada elite que os negros historicamente foram excluídos dali. Uhum. Eu, digamos assim, eu sou uma exceção à regra, ainda é infelizmente uma exceção à regra, porque eu era bom de matemática. Eu Tem era que ser bom de bom de matemática, mas matemática. até sair, transformar um menino bom de matemática, até ele virar um engenheiro, é um caminho muito longo, né? Então, essas desigualdades que a gente ainda vê, eu falo da minha área, né, de conhecimento, que é as empresas de base tecnológica, começam, e aí essa diversidade falta, porque o nosso começo ainda é muito atravessado, né? A gente sabe que os negros ainda estão na base da pirâmide social e para você construir uma ponte, como a gente falou, né? Uhum. Para trazer esse menino que é bom de matemática até ele virar um engenheiro, precisa se ter oportunidades, precisa ter Sim, caminhos, precisa ter formas de construção da dignidade e da sociabilidade dessa população que historicamente foi marginalizada. sim. Eu, né, estando no lugar onde estou hoje, me considero uma exceção e vejo nos lugares onde eu permeio ainda a necessidade de melhorar, e eu acho que isso é uma oportunidade para a sociedade como um todo. Eu não vejo a sociedade se desenvolvendo plenamente se ela não superar as suas desigualdades, Uhum. né? E eu digo todos os tipos de desigualdade, que me atravessa o racismo, mas você como mulher, né, pode falar muito bem das suas questões de gênero, Sim, entendeu? Eu posso falar de uma outra pessoa que seja homossexual e tenha uma outra sim. Uhum. dimensão de opressão que lhe atravessa. Eu não vejo a sociedade ela se desenvolvendo de forma plena, de uma forma que a gente traga todos os aspectos positivos para as nossas famílias e as pessoas que virão depois da gente, se ela não superar essas desigualdades, Uhum. inclusive na ciência, inclusive criando caminhos para que jovens negros como eu possam chegar à universidade, possam ter empregos que lhe permitam pegar a matemática que ele era bom e transformar isso no seu modo de vida Sim. e contribuir para essa diversidade, porque a diversidade é bom. Tem muitas empresas aí que já entenderam que elas têm muito a ganhar com diversidade. E Sim. diversidade, eu falo de novo, diversidade racial, mas diversidade de gênero, diversidade
de de conhecimento, conhecimento de sim, tudo que é de tipo vida. de pessoas, elas têm uma contribuição significativa porque muda o olhar, muda a Sim, perspectiva da empresa, entende melhor para quem ele está comunicando, para quem ele está vendendo. exatamente. Tudo isso é consequência de um ambiente mais diverso. E eu espero, né? Espero que eu tenha uma filha, uma menina pretinha, Sim, e eu espero que possa contribuir com uma sociedade um pouco mais diversa e um pouco mais sustentável também com o sim, trabalho que eu faço, né? A gente acaba achando que nós somos um grãozinho de areia no deserto, mas sempre na expectativa de que aquele grãozinho de areia faça alguma diferença sim, é verdade. para alguém em algum momento. Sim. Eu espero, assim, eu trabalho pensando, esperando que eu, na minha pessoa e no meu trabalho, eu acho que possa contribuir nessa sociedade para deixar alguma coisa positiva. E assim, claro que tem que ter esses caminhos, né, abertos para essas pessoas, mas assim, como é que a gente pode incentivar os jovens, né, negros a se interessarem, por exemplo, por carreiras em STEM, né, na ciência, na tecnologia, na engenharia, Uhum. na matemática, né, porque muitas das soluções que a gente pode criar estão aí nessa base, né? Como é que a gente pode incentivar isso? Primeiro, antes de tudo, você precisa ter uma base mínima de uma base material disso, uma base material para as pessoas. E aí eu reivindico um projeto de lei que tem um deputado que está desenvolvendo, eu esqueci o nome dele, eu Uhum, adoro ele de São Paulo, que é a renda básica universal. uhum. A gente não tem ideia do que é isso, mas a renda básica universal pode ser o primeiro pontapé para que as pessoas tenham condições de fato falar assim, agora eu vou fazer isso, eu vou me dedicar a isso. Me dedicar. Porque exige uma dedicação para isso, né? Uhum, uhum. Então você tem que se dedicar a isso. A segunda coisa, no momento que essa condição básica tiver sido suprida, os estímulos, os estímulos que a gente tem desde pequenininho, né? Porque o meu pai, ele não era um Isso é cara verdade. muito, não era um cara com um nível superior, mas ele era um cara que entendia A importância a do nível. importância da educação, a importância da matemática, ele era bom de matemática também. Aham. Ele desenvolvia em mim essas competências, esses estímulos. E o que eu estava tentando fazer com minha filha, eu levo ela para a feira de ciência. Ela não está entendendo nada, mas ela vai ver aquilo ali e fala assim, pô, eu já vi aquilo ali. Então, essas curiosidades, que é o momento, né, da criança, ela tem muita curiosidade. E quanto mais curiosidade tiver, melhor você vai levando ela para as coisas, para ver Então, tudo. ela ser incentivada, né, desde pequena mesmo, né, Claro. essas curiosidades, né, Uhum. esses É, eventos, vamos dizer assim. eu tenho um evento chamado Conhecendo a FRJ, né? Que eu já levava a minha enteada na época, pequenininha, quando era Uhum. uns 13 anos, assim. E já levei a minha filha também, teve uma na quinta ali que ela adorou. E aí, esses estímulos vão ficando na cabeça. Isso são memórias afetivas que a gente Sim. carrega, que depois a gente não vai entender, ou melhor, só depois a gente vai entender que isso, o quanto isso nos motivou a seguir determinadas carreiras. Eu Uhum. acredito muito nisso. É verdade. Isso é um ponto bem importante. Então, Agora, incentive seus filhos aí, ó. Não é só botar de castigo, não. Tem que botar o pessoal para fazer coisas diferentes, participar de feira, fazer experimento. é Eu isso aí. adoro isso. É isso, eu também participei muito de feira de ciências desde criança, acho que é por isso que eu também vim para esse lado científico. E assim, para a gente finalizar essa conversa, né, eu acho que a gente pode fechar com alguma reflexão. A gente olha para o futuro, assim, o que que você espera ver de avanço tecnológico, assim, e inclusão social nos próximos anos? Qual é a sua perspectiva em relação a isso? Bem, Pergunta densa, mas. bem,
Em relação à revolução tecnológica, né, ou evolução da tecnologia que eu tenho participado, tenho visto que tem muito potencial para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque no final das contas a gente está falando de padrão de consumo, qualidade de vida, formas de produzir comida para as pessoas, energia para as pessoas, bens de consumo para fazer que nossa vida seja um pouco mais confortável, menos sofrida. Só que isso impacte cada vez menos o planeta, porque a gente, até que prove o contrário, a gente só tem um, né? Até que prove o Até contrário. que prove o contrário, a gente só tem esse aqui, então a gente precisa cuidar desse, Vamos manter, né? sim. Então, eu acredito que tem algumas tecnologias que serão disruptivas, que vão estar à nossa disposição para reduzir esses impactos que a gente causa, para melhorar a forma como a gente reproduz a nossa vida aqui. Uma eu já falei que era fusão nuclear. O dia que a gente solucionar o problema de energia, porque é uma demanda de energia, ninguém se imagina mais ficar sem celular, ninguém imagina mais Muito complicado. trocar as lâmpadas por candeeiro. Sim. Não existe mais, assim. Como a gente diz, a evolução tecnológica, ela é uma roda, é um motor, sei lá, um trem descarrilhado e não tem volta. Não existe. Na história da humanidade, né, Não o existe. desenvolvimento tecnológico ele sempre andou para frente. Então, não vai voltar. Mas eu acredito muito na nossa forma de compartilhar as coisas. Então, eu acho, eu chamo isso, a gente chama isso, né, na verdade, tem alguns colegas que estudam isso, que é a tecnologia social. Tem uns colegas do NIDS, lá da FRJ, que trabalham com isso. É uma outra forma de ver a tecnologia. É uma forma de ver a tecnologia com o intuito de fornecer o que é necessário para a sociedade e de que repensar de que forma a sociedade produz os bens e a energia que ela própria precisa de consumir. Eu participei, né, eu fui do FRJ, participei, tenho uns colegas lá ainda, então eu acho que a pesquisa que eles fazem para repensar a forma de produção, repensar a forma de consumo, para que além de a gente ter que consumir, a gente consuma menos, o consumo necessário, Uhum. produza melhor com impacto menor. Então, todas essas relações entre pessoas, forma de produção, é uma, é uma nova tecnologia que tem sido discutida e o NIDS é um exemplo muito positivo que eu tenho para a minha vida e do que eles têm potencial de fazer com essa tecnologia social. Uhum. Muito bom. E eu espero, de fato, que a gente consiga, Mariana, deixar alguma coisa positiva com o nosso trabalho, com o nosso exemplo e com o que a gente acredita para os nossos filhos poderem viver numa sociedade menos desigual, menos violenta, com menos impacto, porque não existe não ter impacto, mas que tenha menos impacto, que a gente possa deixá-los numa condição melhor do que a gente encontrou aqui. E eu acredito sinceramente que nós somos capazes de fazer, nós como sociedade, não Wellington, não a Mariana, mas nós como sociedade somos capazes de reverter algumas visões de mundo que eram muito objetivas, claras e cristalinas para a gente, e revisar isso, repensar isso, transformar isso em oportunidade para crescer. Vou dar um exemplo claro. Cubatão, né, já que a gente está falando de aquecimento global, Uhum. Uhum. gás de efeito estufa e tal, Cubatão já foi considerada a cidade mais poluída do mundo. Verdade. E eles conseguiram, no momento que eles eh, perceberam, né, e aí a questão é perceber isso, que eles estão fazendo consigo, perceberam que não, a gente precisa mudar essa realidade. Não tem dinheiro que pague você viver numa cidade mais poluída do mundo. Caraca, você falou a palavra-chave agora, percepção. Perceber isso. É Eles perceber perceberam que isso. não tinha, mesmo, eu não estou falando só, eu falo, por isso que eu falo como sociedade, porque não vale a pena nem do mais pobre ao mais rico. O que, que vale o seu dinheiro você viver na cidade mais poluída do mundo e você vai o quê? Comprar ar, vai viver com uma máscara de oxigênio? Não tem qualidade de vida que pague isso. Sim. Então, nós precisamos reagir como sociedade e compreender que
esse esforço é coletivo. Se não for coletivo, a coisa não anda. Então, por isso que tem muita gente disputando espaço na mídia, para discussão, para debates acalorados de vários entendimentos do que Uhum. de fato, né? Eu já falei sobre essa questão do aquecimento global. Tem várias versões sobre isso, né? Tem gente que defende que a emissão de um vulcão joga mais CO2 na atmosfera do que qualquer emissão humana. Logo, não tem que me Não preocupar com tem. isso. Aham. Já Só que é que, uma coisa natural, já que né? é O uma coisa vulcão. natural, a Terra Sim. passa por esses ciclos. Só que, de uma outra forma, você está vendo, de forma científica, material, e os impactos do homem têm, sim, alguma relevância. Pode ser que ele não tenha todo, mas assim, ele tem uma contribuição. E essa contribuição a gente pode, já que a gente contribui a favor, a gente pode contribuir contra esse aquecimento. E temos tecnologia, temos conhecimento, temos que ter um pouquinho mais de vontade política para isso, Uhum. como sociedade, né? Uhum. Como poderes, digamos assim, globais para que isso aconteça. Uhum. Perfeito, Wellington. Foi uma inspiradora. Muito obrigada Eu por que você agradeço. compartilhar todo o seu conhecimento, a sua experiência aí de longa data nesses projetos aí voltados para energia, enfim, acaba para sustentabilidade também, né? Sim, Muito forte, a gente tem essa pegada muito forte. E eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com mais conhecimento, né, do que antes. Eu espero que sim. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a esse assunto que o Wellington está abordando aqui, podem mandar uma mensagem para a gente, ou aqui no YouTube, ou então no nosso Instagram, ou então no nosso canal no nosso e-mail, tá? Que a gente vai tentar te ajudar da melhor forma. E querendo também conversar com o Wellington, aonde que as pessoas te acham? bem, me acham, procurem o site da Jordão Energia, né? Se vocês procurarem também o Wellington Rocha no LinkedIn, vocês vão encontrar meu perfil. Lá tem meus contatos. Fiquem à vontade, tirar dúvidas, perguntar sobre projetos, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Perfeito, E vocês Wellington. também, né? Vocês Sempre. são, Muito obrigada, viu, Wellington? Obrigado por eu que essa agradeço. conversa. Pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau.